Olá, amantes de histórias e mistérios. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das figuras mais enigmáticas do cristianismo primitivo. O apóstolo Machas. Quem era ele? E por que sua história, que começa de forma tão crucial, simplesmente desaparece das páginas da Bíblia? Fiquem comigo para desvendar o enigma do 13º apóstolo. Após a traição e a morte trágica de Judas Iscariotes, os 11 apóstolos restantes enfrentaram um dilema. O número 12 era simbólico, representando as 12 tribos de Israel e a fundação da nova aliança. Um lugar estava vago e precisava ser preenchido por alguém que tivesse testemunhado todo o ministério de Jesus. Era essencial que o novo apóstolo pudesse falar com autoridade sobre a ressurreição, o pilar da fé cristã. A comunidade se reuniu, um senso de urgência e propósito no ar. A missão de espalhar o evangelho pelo mundo estava prestes a começar. Mas primeiro, a casa precisava ser colocada em ordem. O grupo de discípulos, agora liderado por Pedro, sabia que essa escolha não era apenas administrativa, era uma decisão espiritual profunda que definiria o futuro da igreja. O processo de seleção, descrito no livro de Atos dos Apóstolos, foi único. Pedro se levantou diante de cerca de 120 seguidores e estabeleceu os critérios. O candidato deveria ter acompanhado Jesus desde o batismo por João Batista até a sua ascensão ao céu. Em outras palavras, precisava ser uma testemunha ocular de tudo o que Jesus fez e ensinou. A partir dessa congregação de seguidores fiéis, 2 homens foram apresentados como os mais qualificados. José, chamado Barsabás, que também era conhecido como o Justo, e Machas. Ambos eram homens de fé comprovada, que caminharam lado a lado com um mestre. Mas como escolher entre 2 candidatos tão dignos? Os apóstolos não confiaram em seu próprio julgamento. Eles se voltaram para a oração, pedindo a Deus, que conhece o coração de todos, que revelasse sua vontade. E então, eles fizeram algo que pode nos parecer estranho hoje. Lançaram sortes. Naquela cultura, lançar sortes era uma forma de deixar a decisão final nas mãos de Deus, removendo a parcialidade humana da equação. A sorte caiu sobre Machas, e assim, ele foi oficialmente contado entre os 12 apóstolos, escolhido para preencher o vazio deixado por Judas. A qualificação de Machas era impecável. Ele não era um recém-chegado. Ele esteve lá, silenciosamente, nos bastidores de toda a jornada. Imagine, ele viu os milagres, ouviu os sermões, caminhou pelas estradas da Galileia e da Judeia com Jesus e os outros. Ele testemunhou a crucificação, sentiu a dor da perda e, crucialmente, viu o Cristo ressuscitado. Sua presença desde o início o tornava uma testemunha fiel e autorizada, alguém que poderia dizer com convicção: eu vi, eu estava lá. Essa experiência direta era o que dava aos apóstolos sua credibilidade única. Eles não estavam repetindo histórias de segunda mão. Eles eram a fonte primária. A escolha de Machas garantiu que o testemunho apostólico permanecesse íntegro e poderoso. Ele foi elevado de um seguidor anônimo para um dos pilares da igreja nascente, um portador da tocha da ressurreição. E é aqui que a história toma um rumo misterioso. Após essa nomeação tão importante, o nome de Machas simplesmente desaparece do Novo Testamento. Ele é mencionado em Atos, capítulo 1, e depois, C.L. N.C. Não lemos sobre seus sermões, suas viagens missionárias ou suas cartas, como fazemos com Pedro Paulo Rojo. Ou é um desaparecimento textual completo? O que aconteceu com ele, para onde ele foi, que obras ele realizou? A Bíblia não nos dá nenhuma pista, criando um vácuo que intriga teólogos e historiadores há séculos. Por que a Escritura detalharia sua escolha com tanto cuidado para depois o omitir completamente? Esse silêncio é, em si, uma das partes mais fascinantes da história de Machas transformando-o no apóstolo perdido. Uma figura cuja vida, após a nomeação, é um verdadeiro quebra-cabeça. É nesse ponto que as tradições e os textos apócrifos, que são escritos não incluídos na Bíblia, entram em cena para tentar preencher as lacunas. Várias lendas surgiram para contar o resto da história de Machas. Uma das mais dramáticas e populares afirma que ele foi enviado como missionário para a Etiópia, e não uma Etiópia qualquer,
mas uma região descrita como sendo habitada por canibais. Segundo esses relatos, como os atos de Andrei Machas, ele foi capturado, aprisionado e torturado. A história conta que ele teve seus olhos arrancados e foi milagrosamente resgatado pelo apóstolo André. Embora essas histórias sejam sensacionais e cheias de ação, a maioria dos estudiosos as considera como ficção piedosa, criadas para inspirar os fiéis e dar um final heróico a um personagem bíblico importante. Elas mostram o desejo da igreja primitiva de honrar cada apóstolo com uma história de martírio e dedicação. As tradições sobre sua morte também variam drasticamente, pintando diferentes quadros de seu fim. Uma versão, popularizada por Eusébio de Cesareia, um antigo historiador da igreja, sugere que Machas morreu de causas naturais em Jerusalém após uma vida de pregação e serviço. Outra tradição, bem mais difundida, afirma que ele foi martirizado. Mas mesmo aqui, os detalhes divergem. Alguns dizem que ele foi apedrejado e depois decapitado pelos judeus em Jerusalém, acusado de blasfêmia. Outra versão ainda o coloca sendo crucificado na Cólquida, uma região no Mar Negro, na atual Geórgia. Cada uma dessas histórias reflete a crença de que ser um apóstolo significava seguir os passos de Jesus até as últimas consequências, incluindo o sacrifício da própria vida. A imagem de Machas sendo morto com um machado se tornou comum na arte cristã, simbolizando seu martírio. A verdade, no entanto, permanece perdida na névoa do tempo. Então, o que podemos aprender com a vida enigmática de Machas? Seu legado não está em grandes feitos registrados ou cartas famosas, mas no seu próprio chamado. Ele representa a importância da fidelidade constante, mesmo quando ninguém está olhando. Por anos, ele foi um seguidor dedicado, servindo em silêncio, sem buscar reconhecimento. Ele estava simplesmente lá, presente e fiel. Quando o momento chegou, sua constância foi reconhecida e ele foi chamado para preencher um vazio crucial na liderança da igreja. A história de Machas nos ensina que o serviço a Deus nem sempre acontece sob os holofotes. Muitos dos heróis da fé são pessoas comuns que vivem vidas extraordinárias de dedicação longe do olhar público. Machas foi o homem certo na hora certa, escolhido por Deus não por sua fama, mas por sua fidelidade. Ele é o símbolo de que cada papel no corpo de Cristo é vital, seja ele visível ou invisível. Sua história é um lembrete poderoso de que o que realmente importa é a constância do coração e a prontidão para servir quando somos chamados. Obrigado por me acompanhar nesta jornada para desvendar a história de Machas. É fascinante como algumas figuras bíblicas nos deixam com mais perguntas do que respostas, não é mesmo? Se você gostou deste mergulho histórico e teológico, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Deixe nos comentários qual outra figura misteriosa você gostaria de ver por aqui. Até a próxima!